Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a este webinar O Turismo no Alto Minho em tempos de Covid. Só para vos dizer que temos aqui um programa diversificado com uma série de painéis. Agora, de momento e já de seguida, vamos ter o Presidente da CEVAL, o Engenheiro Luís Ceia, a fazer a abertura. Posteriormente teremos um painel denominado O Sistema Dual a revolucionar o ensino do turismo no Alto Minho, por Goretti Silva, do IPVC. Depois disso teremos Hélder Caridade, formador do turismo de Portugal. O Covid no turismo do Alto Minho vai testar negativo, é esse o painel. E terminaremos com a minha colega Sandra Roque, da CEVAL, com a apresentação do programa Formação, Ação, Melhor Turismo. Até já, uma boa sessão, sejam todos muito bem-vindos. Passo então a palavra ao engenheiro Luís Ceia, presidente da CEVAL. Desligou. E vai lá, ao volume ali embaixo. Olá, muito boa tarde a todos. Permitam-me saudar, antes de mais, os oradores, a doutora Goretti Silva, representação do Instituto Politécnico de Viana, o doutor Hélder Caridade como formador do CTP, do Turismo de Portugal, e a nossa colega Sandra Roque, enquanto colaboradora do CEVAL, que irá, portanto, fazer a última apresentação deste webinar. Apenas para deixar aqui uma nota, portanto, do reforço e da importância que o turismo tem no nosso país e na nossa região, muito em particular, e diria nomeadamente nos últimos anos. Eu destacaria, portanto, esta importância, como disse, do turismo na região e no país, sabendo que no último ano a balança comercial foi positiva e isso deveu-se muito, obviamente, a haver, e como é óbvio, mais exportações que importações. E aqui o turismo começa a ter um peso significativo nas exportações portuguesas, portanto, naquilo que é a transação de bens e serviços, portanto, os serviços ou dos turismos, portanto, será aqui a maior parte, começa a ter já valores na casa dos 30 e tal por cento. Portanto, isto faz com que a balança comercial seja positiva porque o valor, portanto, a taxa de cobertura dos serviços anda na casa dos 200%, ao contrário da taxa de cobertura da transação de bens, que ainda é deficitária e andará na casa dos 70 e tal por cento. Portanto, ou seja, é graças, de facto, ao setor dos serviços, e obviamente, como se depreende, o turismo aqui tem, talvez, e tem de certeza, diria, a maior fatia, que a balança comercial portuguesa, portanto, no último ano, foi positiva. Portanto, só com isto teríamos dito tudo. Obviamente que o cenário que temos hoje em cima da mesa é diferente daquilo que tínhamos no início do ano. As projeções tinham tudo para ser otimistas, aliás, o trabalho que tinha a ser feito pelos operadores turísticos e por todos os agentes nacionais e regionais que trabalham neste setor, era um trabalho exemplar, portanto, e que vinha, portanto, tendo resultados com esse crescimento do número de turistas e visitantes que a região vinha tendo e o país. Dizer que, portanto, esse crescimento fez-se muito à conta da formação, do investimento, e aqui um programa, portanto, uma palavra muito especial também para as ações de formação, nomeadamente, portanto, o programa da CTP do Mais Turismo, portanto, tem permitido que esta formação chegue a empresários de pequena e média dimensão que de outra forma teriam mais dificuldade em receber essa mesma formação e, obviamente, portanto, uma predisposição que a região e o país têm mostrado. O debate de hoje parece-me extremamente interessante, que nos vai refletir, portanto, vai-nos pôr a refletir sobre novas formas de podermos, de facto, contornar, se é possível, eu julgo que sim, obviamente, ou pelo menos mitigar, portanto, esta recessão que o setor infelizmente tem e que irá ter ainda durante mais algum tempo, mas como é que nós podemos ultrapassar, portanto, e sair ainda mais fortes desta situação. Portanto, muito obrigado a todos e desejo de uma ótima sessão. Boa tarde. Muito obrigado, engenheiro Luís Ceia. Vamos já passar a palavra à professora Goretti Silva. Professora, está pronta, aí está ela, muito bem. O palco é seu. Professora, não sei se tem tela, se quer compartilhar. Sim, vou partilhar, Ricardo, pode ser? Força, força. Ok, antes de mais, então, boa tarde a todos e obrigado pelo convite, em nome pessoal, mas também em nome do projeto que estou aqui a representar, que é o projeto do ITA, e acima de tudo também do IPVC, entidade que estou associada e à qual este projeto está também associado.
O projeto Income procura concretizar um pouco o título que deram à minha comunicação. Eu não sei se vou ser capaz de revolucionar, acho que no momento em que atravessamos a revolução tem de ser realmente muito necessária, mas não sei se é assim tão fácil de se implementar. Mas vou tentar cobrir um pouco aquilo que é o papel da formação e do ensino superior nesse esforço de preparação do setor para uma retoma que se espera e que se antecipa, esperamos nós, num sentido mais positivo e numa visão mais positiva para o momento, e também como é que nós podemos fazer isto e abordar isto de uma forma eficaz. O momento de participar neste webinar, aproveitei para participar e comunicar então o projeto do Income, que vocês estão aqui a ver na tela, eu vou só pôr aqui em momento. Este projeto traduz aquilo que nós antecipamos que seja uma das formas possíveis de poder contribuir para a realidade que o turismo vive hoje. Se antes deste momento era pertinente e era completamente inevitável que nós aproximássemos a academia, o ensino superior da indústria, das empresas, e temos vindo a fazer, a bem da verdade, não é uma realidade que começamos com este projeto, nem começamos hoje, mas reforçando agora o momento que atravessamos, a pertinência de aproximar a academia e o que a academia pode vir a desenvolver em modelos cooperativos a favor da preparação dos profissionais que vão integrar o setor, coloca-se agora mais pertinente. A pretexto desta vontade, desta situação, antes, há cerca de 3 anos, nós vivemos a oportunidade e concretizamos a oportunidade de candidatar um projeto que se baseia no conjunto dessas preocupações, que é, de facto, as competências sociais dos profissionais do setor são, de facto, fundamentais e eram já perspectivadas como fundamentais recentemente, através de vários documentos, vários diagnósticos, nomeadamente vários projetos que estavam a ser implementados também já no setor, por várias entidades, incluindo a OMT, OCDE e outros organismos internacionais, e a nível nacional também viveram-se e vivem-se já um conjunto de realidades por parte de várias entidades, o Turismo de Portugal incluído, que coloca o foco nesta situação. Só uma bateria, estava aqui a faltar. No fundo, este conjunto de recomendações orienta-nos para que o turismo possa, de facto, ser competitivo na concretização da agenda para o 2020, 2030 e, e para o alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ora, essa concretização depende muito de nós termos nos profissionais as competências certas e adequadas a conseguirmos fazer essa mudança e essa adaptação. E para isso precisamos que os sistemas de educação respondam às necessidades do mercado. Melhorar a educação ao longo da vida dos profissionais que estão em contexto de trabalho, mas também preparar os jovens que frequentam o ensino superior e que estão a preparar-se para esse contexto profissional é de facto a missão que nós devemos abraçar e que abraçamos e que depende em grande medida de nós conseguirmos uma estreita articulação e uma estreita colaboração com a indústria, com o setor do turismo, ou com os setores que compõem a indústria do turismo, conforme a designação que queremos adotar, e que no fundo com as empresas, na verdade, com as empresas e com as instituições públicas, que têm um papel ativo naquilo que é a concretização do turismo, do fenómeno do turismo, da indústria do turismo. A articulação vai fazer com que nós possamos ser mais assertivos e sermos mais eficientes na resposta ao que o setor precisa. Como eu dizia no início, neste momento o setor precisa de um milagre, obviamente, precisamos todos, de um milagre sanitário e de um milagre económico. Se no sanitário temos perspectivas de que se venham a conseguir estratégias eficazes a nível de preparação de vacinas e de medidas que possam mitigar esta situação brevemente, na questão económica, porventura, teremos dificuldades acrescidas e um horizonte bem mais alargado para podermos inverter aquilo que neste momento sabemos que é uma crise incontornável e incomparável. Por vezes, quando nos debruçamos sobre o quão inesperada é esta situação para o turismo e para nós, profissionais e pessoas que estão ligadas ao setor, ela é tão inesperada e é tão incomparável com qualquer outro momento que nunca se viveu um momento igual. Obviamente que há momentos de pandemia que já assolaram a nossa sociedade, mas não com esta dimensão e não com este impacto, porque nunca houve o turismo com este peso
na nossa sociedade, na nossa economia, e, portanto, os impactos da pandemia no turismo também nunca foram tão grandes. Desta forma, é, de facto, uma realidade nunca vista antes, nunca vivida antes, e, portanto, as soluções também são, porventura, mais demoradas a encontrar. O que o projeto Income traduz é, no fundo, uma visão que procura construir ofertas formativas através da criação de currículos naquilo que são os cursos de ensino superior. Neste caso concreto, nós estamos a implementar este ensaio no IPVC que visem uma adequação da formação às habilidades e qualificações que a indústria traduz como sendo necessárias quando os jovens saem para o mercado de trabalho. E que mais rapidamente, por forma a que mais rapidamente eles possam integrar de forma a serem úteis e a serem produtivos na integração das empresas. E isso será, com certeza, mais fácil se nós soubermos à partida quais são, obviamente que sabemos quais são as tarefas que os profissionais desempenham, sabemos quais são as atividades que dentro de um determinado ramo de trabalho do turismo são desenvolvidas por profissionais, mas muitas vezes é preciso perceber a dinâmica específica das empresas e daquela empresa em particular, de algumas empresas em particular, porque, como quem está ligado ao mundo do turismo entende perfeitamente, as especificidades desta área de trabalho são tantas e tão grandes e tão diversas que muitas vezes o mercado, o nicho de mercado com que trabalhamos ou o tipo de oferta que nós queremos fazer chegar aos nossos clientes, ela é só compreensível quando os colaboradores estão dentro da realidade dessa empresa. Aquilo que nós temos vindo a sentir, aquilo que motivou essencialmente este projeto, o Income, e que procura implementar e construir modelo de ensino baseado no modelo dual, como dizia o Ricardo no início, esse modelo dual que se vive na Europa e que em Portugal também se vive em contextos de ensino, porventura não superior, no ensino profissional, no ensino profissionalizante, no ensino técnico, é um modelo que coloca as empresas no contexto da formação, de forma privilegiada, e que coloca o aluno num contexto de alternância entre a teoria e a prática. Sabemos que em Portugal esta realidade no ensino superior não é dominante, não é porventura existente, embora possam haver experiências próximas, o que evidencia que no turismo em Portugal e em grande medida no ensino superior em Portugal não há uma conciliação, não há um acompanhamento das necessidades por parte das instituições de ensino superior, e as indústrias também não estão muito próximas das instituições de ensino superior, da academia, porque desfasadas em termos até, às vezes, de objetivos e de tempos de concretização daquilo que é e são os objetivos de cada uma destes lados, digamos assim. E este desfazamento, ou este desencontro, no fundo originou a percepção de que havia muito a fazer na construção de um trabalho conjunto. Por outro lado, nós, dentro daquilo que é a academia, daquilo que são os contextos de formação superior em turismo, também percebemos, junto da indústria e junto dos intervenientes com quem nos vamos relacionando, que estas competências que nós chamamos de transversais, sociais, e que são fundamentais para o desempenho dos nossos profissionais e, como no início vimos, são advogadas em inúmeros contextos como sendo fundamentais para o desempenho profissional em qualquer área de trabalho e, acima de tudo, nas áreas em que os serviços, em que os recursos humanos são uma força motriz, e no turismo essa é uma realidade, requerem contextos práticos para se desenvolverem. Ora, tínhamos aqui duas situações. Se por um lado nós temos que ir ao encontro das necessidades da indústria em termos de competências, e se por outro lado os nossos alunos, para desenvolverem essas competências, precisam de estar em contexto real, em contexto de proximidade com o dia-a-dia das empresas, nós tínhamos aqui que construir uma oportunidade para preencher este vazio, para aproximar estas duas necessidades. O projeto Income foi desenvolvido tendo por base estas premissas, tendo por base estas percepções, envolve um conjunto de instituições de ensino superior e um conjunto de organizações privadas, também num conjunto de países que participam nesta iniciativa, e cujos resultados dependem e são resultantes de uma estreita cooperação
entre as instituições de ensino superior, nomeadamente entre o IPVC e o conjunto das empresas que se associaram a este projeto, de forma a pôr em prática. Como eu disse, não necessariamente de uma forma nunca antes vista de ensino dual, que leva os alunos a práticas profissionais de forma intercalada com contextos mais teóricos em sala de aula, mas que no ensino superior é, de certa forma, um contexto inovador. Para vos dar uma perspectiva de quem é que são os parceiros deste projeto, do qual o IPVC faz parte, temos parceiros na Alemanha, na Holanda, em Itália, em Espanha, na Croácia, e em 5 destes países nós estamos, como instituições de ensino superior, a implementar o mesmo modelo, e, portanto, inspirados pelas mesmas necessidades, inspiradas pelas mesmas realidades, por uma realidade que é comum e transversal. Portanto, aquilo que nós vivemos em Portugal, algum desfazamento, aquilo que foi percebido por nós como um desfazamento entre o que nós podemos desenvolver em termos de ensino e o que as empresas podem vir a precisar em termos de competências, e a percepção de que deveríamos trabalhar mais articuladamente, foi comum a todos estes parceiros e, no fundo, construímos aqui um consórcio de entidades que se juntaram neste objetivo comum, e ao consórcio principal juntaram-se também ainda um conjunto de parceiros associados ou cooperantes, nomeadamente aquilo que são, aqui numa lista extensa, o conjunto das empresas que se disponibilizaram para pôr em prática o modelo de ensino próximo do dual, ou inspirado no modelo dual, que vigora em muitos países europeus, o que alguns países europeus, para pôr em prática no contexto das suas empresas, no contexto do seu dia-a-dia, portanto, em contexto de operação, fazendo a ponte com os nossos professores, com os responsáveis pelos cursos e pela formação em turismo nas instituições parceiras, e fazendo a ponte também com os alunos. O princípio deste projeto é que nós construamos o que nós chamamos os trios de aprendizagem. Esses trios de aprendizagem são constituídos pelo aluno, um representante da empresa, e esse representante representa e traduz as necessidades da empresa, e traduz junto com o professor que acompanha os alunos num contexto de formação, de ensino, e juntos, o professor e o tutor e o aluno desenvolvem então um programa adequado às necessidades da empresa e que reverte a favor do desenvolvimento de competências do aluno, numa partilha de experiência do aluno junto da empresa no contexto da operação do dia-a-dia. Nós tivemos junto deste projeto, na colaboração estreita com este projeto desde o início, um conjunto de parceiros da região, um conjunto de empresas que na região têm necessariamente um peso relevante naquilo que é a oferta turística, e que muito nos honraram com a sua integração neste projeto, aos quais também reforçamos o nosso agradecimento naquilo que é a empresa, mas também as pessoas que abraçaram a iniciativa, porque é claramente através de pessoas que nós conseguimos fazer projetos colaborativos. Só para vos dar noção dos parceiros, e sem nenhuma ordem em particular, o Hotel Meira, o Hotel do Minho, a Fábrica de Chocolate, a Quintinha d'Arga, o Restaurante Camelo, o Fil Viana e a Viva Experiência. Estes são apenas 6 dos muitos parceiros que na região poderíamos ter, no fundo, envolvido. Esta seleção não foi particularmente, passa a redundância, seletiva por razão alguma, mas sim pelo esforço e pelo trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo de algum tempo com estas empresas, e que na altura em que nós mobilizamos e comunicamos o projeto ia arrancar, e que necessariamente precisava e dependia da participação das empresas na região no processo, mobilizamos para algumas sessões de esclarecimento e de partilha de informação, e desse processo resultou uma articulação mais estreita e uma vontade mais evidente e expressa por parte destas empresas. Antecipando nós, desde já, que, como provavelmente compreendem, estas empresas não tinham e não têm um benefício direto, nem um benefício específico, não há financiamento para as empresas, o projeto não gera financiamento para as empresas, portanto, a adesão das empresas é voluntária, é eminentemente voluntária, e depende, sobretudo, da vontade destes empresários e dos representantes das empresas terem integrado e terem feito parte deste projeto, e fazerem, até ao momento, parte deste projeto. E foi o acreditar que este projeto poderia e deveria contribuir para o que também essas empresas acreditavam ser uma necessária articulação e colaboração com o IPVC,
e com o curso de turismo, uma vantagem evidente para eles. Se não no imediato, porque eles estariam a investir o tempo deles, o esforço pessoal, o empenho deles na construção de um programa de aprendizagem para os nossos alunos, e sobretudo estariam a investir neste projeto. Eles perceberam a oportunidade que, com a sua contribuição, estariam a ganhar também, eles e os outros empresários da região, porque fariam parte de um processo que formaria profissionais mais competitivos. Uma outra figura deste projeto, e que também nos honra a sua participação, são os nossos embaixadores. Temos aqui um exemplo dos embaixadores que a nível internacional têm feito e dado a cara por este projeto e pelo aquilo que é a matéria que o projeto trata, que é a cooperação entre empresas e instituições de ensino superior, e é também o papel que as soft skills, as competências transversais têm naquilo que é o leque de competências que os profissionais de turismo devem ter. Do conjunto de atividades que este projeto foi gerando, queria só destacar que nós tivemos participações em várias iniciativas que envolveram as empresas, foram identificadas como sendo parceiras deste projeto, e é visível a construção de uma percepção comum a todos os participantes, e é visível o alargar da motivação destas empresas em continuar e manter esta colaboração, não só ao abrigo deste projeto, mas também em situações futuras e em momentos futuros. Tem sido muito enriquecedor os contributos que cada um destes parceiros tem levado para os encontros a nível nacional e para os encontros a nível nacional, partilhando experiências e cruzando visões e problemas e também propostas de solução, seja entre os vários intervenientes do ensino superior, alunos, docentes e as próprias empresas. E tem sido visível também que não é um projeto que vai determinar a mudança no setor, a mudança necessária no setor, mas é seguramente um primeiro passo para que as empresas do turismo na região possam e venham a estar de forma mais estreita, articuladas com o IPVC, e possamos no futuro, conjuntamente e de forma colaborativa, mudar e criar novas formas e novos modelos de ensino que traduzam esta abordagem que o modelo dual representa. Dual em momento de dualidade, o ensino académico e o ensino prático, sendo que não querendo distinguir o ensino académico do prático, porque ele é eminentemente prático, na medida em que nós introduzimos no nosso corpo docente e integramos no nosso corpo docente um conjunto de pessoas profissionais e especialistas na área, e que alguns deles também são empresários e traduzem nas aulas e nos contributos que levam para os alunos a visão extremamente pragmática, e tão pragmática como aquela que é a operação do dia-a-dia, na sua formação, mas também dual no sentido em que o aluno tem a oportunidade de estar no contexto da universidade, no contexto do Politécnico, e simultaneamente e de forma intercalada estar no contexto da empresa. E devolver ao contexto de ensino superior, ao contexto da academia, as experiências que colhe no dia-a-dia e com aquilo que vive nas empresas, e devolvendo à empresa a visão que a academia traduz para os problemas que as empresas partilham com os nossos alunos e que chegam até nós. Portanto, este modelo que envolve uma abordagem das instituições de ensino superior, que resulta do diálogo efetivo e que resulta da articulação entre todos os intervenientes que participam na formação e na criação de uma oferta formativa que seja de facto assertiva e eficiente, todos estes intervenientes acabam por ter um papel importante na construção desta forma de ensino que nós esperamos seja competitiva e que possa ir ao encontro das necessidades das empresas. Qual é que é o fator determinante, ou qual é que temos visto que seja o fator determinante para que este projeto e para que esta abordagem que o projeto procura trazer seja bem sucedida? São as pessoas, são de facto os empresários naquilo que é o papel que cada um representa nas empresas, mas também são pessoas que acreditam, são pessoas que são voluntárias neste projeto e neste esforço conjunto, e são pessoas que nós acreditamos que sejam elas o fator determinante desta mudança, desta abordagem, desta receptividade. Se o IPVC tem estado e está
sempre disponível para colaborar com o setor, neste caso do turismo em particular, mas com todos os setores em que o turismo tem competências na área da formação e do ensino. No nosso caso em particular, no turismo, nós temos estado sempre abertos à colaboração e disponíveis, e temos desenvolvido uma articulação, e o trabalho com os alunos é feito muitas vezes em contexto de parcerias com empresas e com instituições, mas é importante destacar que são as empresas e as pessoas que estão a liderar estas empresas que vão fazer a diferença, porque vão estar também, e têm estado, estas aqui em particular, abertas a este processo de participação e de articulação com as instituições de ensino superior e com a PPC. O projeto, no final da sua programação, traduz aquilo que são os objetivos de um sistema dual de ensino, em que há uma articulação, como eu referi, estreita entre a universidade, aqui designada universidade, não me entendam mal, o PPC não é uma universidade, mas é, fundo, a figura universidade, a figura academia, e aquilo que é o setor privado. Nesta articulação tem que haver aqui, no fundo, uma integração daquilo que são as necessidades e a visão do setor privado, naquilo que seja e que venha a ser o contributo a nível de formação por parte das universidades. E a partir daí, acreditamos e estamos certos que numa normalidade que venhamos a reconstruir, os alunos sairão beneficiados porque melhor preparados para aquilo que é o desenvolvimento das competências fundamentais, a vários níveis, não só as chamadas competências transversais, as soft skills, que são o foco deste projeto, porque, como eu referi há pouco, acreditamos que são estas que são, porventura, mais difíceis de adquirir num contexto de ensino tradicional, portanto, requerem uma abordagem mais participativa com as empresas, para que consigamos proporcionar aos alunos um contexto de aprendizagem mais prático, para que estas competências possam, de facto, ser trabalhadas por eles nesse contexto. Mas, independentemente das competências serem estas, ou as técnicas, ou as digitais, ou aquelas que nós sabemos que são de todos, no conjunto de competências, um leque muito diversificado, acreditamos ainda num modelo de aprendizagem que integra estes dois elementos e que, fundamentalmente, resulta num modelo de formação mais assertivo, mais também focado naquilo que é o contexto empresarial. E também, por outro lado, acreditamos mesmo que o nosso futuro, enquanto instituições de ensino superior, estará muito mais darmos resposta às necessidades da sociedade civil e empresarial. Portanto, no final deste projeto, que se avizinha, o projeto decorre desde há 3 anos, vamos ter aqui um período de extensão que naturalmente resulta da atual situação que enfrentamos e resulta de não termos conseguido implementar um conjunto de iniciativas que representavam momentos fundamentais do projeto de reflexão conjunta e de troca de experiências, mas que acabaram por ser interrompidas por via da situação que atravessamos, mas o resultado esperado é que nós, a breve trecho, e conseguindo nós a extensão por mais 6 meses, nos permitirá trazer para o seio da comunidade académica e para as empresas que ainda estão envolvidas e no geral, comunicando os resultados, é que há uma evidente necessidade de articulação entre estes dois lados da vida civil, empresarial e da academia, e que nós esperamos que demonstrar aquilo que é a eficácia destes modelos em que a colaboração estreita, extremamente articulada e colaborativa com as empresas, permite às instituições de ensino superior, de facto, desempenharem melhor a sua missão de formação e ensino e de investigação. Eu sei que decorrerá também no momento atual, na vossa juventude, nas vossas mentes ou na vossa preocupação, até que ponto é que as competências transversais, sociais, podem ser neste momento tão pertinentes, porque estamos com certeza todos cientes que no contexto atual sobressaem as competências digitais como sendo e tendo sido nesta adaptação, no contexto em que as empresas tiveram que se adaptar a modos de teletrabalho e a modos de televenda e de modos de telecomunicação com os seus clientes, reforçando aquilo que já era um papel importante das tecnologias e da vertente digital no fenómeno do turismo e na comunicação e venda do turismo. Neste momento, o próprio desenvolvimento das tarefas do dia-a-dia, algumas delas muito
operacionais acabam por ser também transformadas em competências, em momentos em que as competências digitais são extremamente pertinentes e valorizadas. Portanto, estamos cientes que para contribuir para atravessarmos esta fase e para podermos, de alguma forma, ainda que de forma muito incipiente, revolucionar a forma como o turismo possa vir a recuperar, temos que traduzir nos nossos cursos e naquilo que é a formação que proporcionamos, claramente um enfoque nas competências digitais, acrescendo ao que já vinha a ser feito, mas também acreditamos que não apenas as competências digitais e assegurando as competências digitais, aquilo que tem sido este processo de adaptação às atuais circunstâncias determinam que nós também temos alguma certeza de que no agora e no pós-pandemia nós vamos ter ainda como uma necessidade muito premente por parte das empresas as chamadas soft skills ou competências transversais e como tal vamos continuar a ter um papel importante nós, ensino superior, na definição de estratégias que permitam aos alunos adquirir e acrescentar a este leque de competências, nomeadamente as que estão, no momento atual, referidas como sendo as mais importantes para os profissionais do setor. Claramente, a adaptabilidade, quem é que não teve que se adaptar, e a questão da colaboração e da gestão de dificuldades e flexibilidade são claramente também questões importantes e competências importantes, e nunca desvalorizando a questão da inteligência emocional, que é, no fundo, uma competência que determina a capacidade de enfrentarmos dificuldades e gerirmos todas as outras adversidades e também trabalharmos todas as outras competências de forma serena e tranquila. Posto isto, eu acho que o nosso projeto é um exemplo, o INCAM é um exemplo de um projeto do trabalho que o IPVC tem vindo a fazer na articulação e promoção de uma relação de colaboração com as empresas na região. Estamos e continuamos disponíveis para fazer mais nesse sentido. O projeto também é um exemplo do trabalho que possamos fazer a desenvolver oferta formativa mais adequada e mais assertiva em termos das necessidades das empresas. E, no fundo, é essa disponibilidade e é essa vontade por parte das empresas que nos têm apoiado como parceiras deste projeto que traduz também a posição que as empresas podem ter nesta abordagem de ensino em modo colaborativo ou cooperativo, que é terem vontade e disponibilidade para trabalharem em articulação com as entidades de ensino superior, em particular, porque só desta colaboração e da integração das empresas na nossa realidade, entrando pela nossa realidade, ajudando a construir uma oferta formativa e interessando-se por essa questão, por essa problemática, garantem de forma mais proativa e mais atempadamente que os profissionais que saem para o setor são, de facto, uma melhor resposta para as suas necessidades e depois mais rapidamente se adaptam ao contexto das empresas. E isso só pode ser uma vantagem também para as empresas e, portanto, uma motivação para que as empresas possam estar envolvidas em processos desta natureza. Foi, com certeza, também o que originou a adesão destes nossos parceiros que estão connosco no INCAM e que têm traduzido essa possibilidade também aqui na região junto das empresas deste setor. E eu não tinha programado mais para a minha comunicação, mas estou disponível para a vossa participação com perguntas e com esclarecimentos que possa ainda... Muito obrigado, professor. Aliás, essa era uma das coisas que eu ia acrescentar. Nós temos o chat aberto à participação de todos e temos também, quem quiser intervir, é só solicitar a participação, porque aqui a nossa presença em Zoom está aberta a que qualquer um possa ativar o seu microfone. Podemos também, então, professor, eu ia sugerir, eu não sei se a professora se vai manter connosco, porque podemos efetivamente também guardar este para um momento final, global e geral, em que todos os quisessem fazer sobre perguntas sobre os diferentes painéis, estaríamos por aqui para falar. Podemos então avançar para o próximo painel, que já agora passo a apresentar.
O Covid no turismo do Alto Minho vai testar negativo, é uma afirmação enigmática aqui por parte do nosso formador do Turismo Portugal, Hélder Caridade. Hélder, o palco é todo seu, é só intervir, eu creio que está connosco. Olá, boa tarde. Só um bocadinho, por favor. Muito obrigado, Hélder. Só compartilhar a tela. Ora, então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria cumprimentar o engenheiro Luís Ceia, a doutora Goretti Silva e a doutora Sandra Roque pelo convite que me endereçou para participar aqui, no fundo, neste webinar, onde, de certo modo, já estou aqui com um trabalho um bocadinho dificultado pela minha colega, pela doutora Goretti Silva, na medida em que realmente já fez aqui algumas afirmações no sentido de que isto está péssimo, está muito mal, e efetivamente não podemos esconder essa mesma realidade. Ainda assim, e porque, na verdade, não podemos parar, e porque na prática há decisões e as empresas têm que se continuar a sustentar dentro daquilo que são as suas realidades, torna-se imperativo, como é lógico, tomar algumas medidas e fazer algumas análises, e isto não é nada mais nada menos que uma reflexão conjunta, que de certo modo para alguns de vocês não deixam de ser algumas evidências, mas para outros certamente será aqui uma questão de pensarmos o que é que podemos fazer para que realmente este impacto que nos está a assustar a todos e que de certo modo estamos quase que sem forças para conseguir controlar, possa ter um impacto menor. Assim sendo, passo a deixar-vos uma pequena reflexão que de certo modo, quando estava aqui a programar e quando preparava a apresentação, questionava. Ora bem, para nós falarmos nesta perspectiva de testar negativo, efetivamente há que pensarmos aqui como é que ele pode testar negativo, ou de que forma é que eu no fundo vou conseguir que ele teste negativo. E eu pergunto-vos, há alguma possibilidade, ou deixo-vos esta questão, há alguma possibilidade de eu realmente não acreditar que ele vai testar negativo? É porque se, na verdade, nós achamos que ele não vai testar negativo, mais vale entregar-nos já, e portanto não há nada que possamos fazer, não podemos aproveitar este tempo pelo menos para minimizar esse problema. Já sabemos que ao nível dos recursos humanos há aqui uma grande dificuldade. Agora, nós temos aqui algumas possibilidades que podem ser realmente reajustadas e aproveitadas se pensarmos em tudo aquilo que é a gestão. E antes de avançar, queria só explicar-vos que em termos de apresentação irei-me focar um bocadinho mais naquilo que é o setor da hotelaria e restauração. Eu costumo dizer isto aos alunos e hoje tenho a possibilidade de partilhar com os empresários, embora nós tenhamos a consciência que não podemos dissociar duas áreas, que é o turismo e a hotelaria e restauração, efetivamente a hotelaria e restauração é aquilo que na prática nós executamos e, portanto, é importante que os nossos profissionais estejam bem preparados para o fazer, porque depois, se pensarmos que o turismo, enquanto vínculo de comunicação, enquanto promotor daquilo que de bem se faz dentro de uma determinada região, o fará muito melhor, se efetivamente, ou melhor, fará com muito mais certeza, na medida em que realmente temos um produto de qualidade e de excelência. E, portanto, eu vou seguir um bocadinho mais, ou seja, vou-me debruçar um bocadinho mais naquela área que efetivamente estou mais à vontade e onde posso ter um contributo positivo para as organizações, que será na área da hotelaria e restauração. Aqui a passar. Ora bem, assim sendo, o meu grande objetivo, ou os meus grandes objetivos nesta apresentação, ou se quiserem chamar de reflexão conjunta, é como minimizar o impacto do Covid no setor da hotelaria e de restauração, identificar algumas daquilo que são as medidas que eu considero importantes implementar nesse mesmo sentido e, como é óbvio, e sendo também aqui convidado por parte da CEVAL, no sentido de apresentar algumas daquelas que serão as propostas ao nível da formação, reconhecer, neste caso, a formação como possível solução, neste caso, para nós nos prepararmos para aquilo que, de certo modo, acreditamos que venha a acontecer, que são dias melhores na área do turismo e da hotelaria, obviamente. Assim sendo, a forma como tenho preparado a minha apresentação será da seguinte forma: irei começar por fazer uma breve abordagem ao ciclo da gestão
Para quê? Para, de certo modo, vos demonstrar aquilo que será a realidade. Porquê? Porque só faz sentido nós realmente avançarmos e melhorarmos em qualquer coisa se primeiro esquematizarmos. Não podemos achar aqui que aquela medida que se aplica exatamente da mesma forma ao hotel A e ao hotel B, porque na prática estamos a falar de realidades completamente distintas. Aliás, quando nós queremos prestar um serviço, e é isto que nós defendemos no âmbito da formação, cada cliente não procura um serviço, mas sim procura uma experiência. E, portanto, nesse mesmo sentido, nós não podemos descurar esta ideia de que é realmente importante avaliar o ciclo da gestão associado a cada uma das organizações e a cada uma das realidades. Porquê? Porque na prática, eu podia dizer assim, ok, muito bem, vamos pegar aqui num restaurante, ou vamos pegar aqui num hotel com um restaurante. Estamos a falar de realidades distintas e, portanto, aquilo que queremos é ir junto dos empresários e reconhecer aquilo que são as suas reais necessidades, não chegar e apresentar um plano de formação que não se enquadre, mas sim aquele que está diretamente relacionado com aquilo que efetivamente está na base ou está na gênese da sua operação. Seguidamente, irei aqui falar um bocadinho sobre a questão da maximização do lucro. Portanto, aqui vocês estão no meio de gestores, portanto é quase que uma provocação para vocês, como é que nós podemos maximizar o lucro, ou até podiam dizer assim, como é que nós podemos minimizar o prejuízo, infelizmente, associado à realidade que vivemos. E depois tenho aqui um termo que também é mais uma provocação, eficiência ou eficácia, porque nós andamos todos às vezes nesta ideia, quero ser eficiente, quero ser eficaz e, portanto, algo que eu acho interessante até para partilhar convosco esta reflexão. Porquê? Porque nós até agora andamos um bocadinho a ser eficazes e aquilo que efetivamente devíamos procurar era eficiência, por causa da questão da polivalência e, portanto, desenrasca, etc. E, portanto, será aqui uma ideia de uma reflexão também. Depois, como todos sabemos, e falamos muito desta questão do serviço de excelência, mas para quê? Na prática, nós reconhecemos que ele é uma mais-valia, mas o que é que eu faço e quais são as vertentes que efetivamente eu devo melhorar por forma a que isto tenha resultados, no fundo, no resultado final daquilo que é a experiência do cliente. Como é lógico, todos queremos clientes fidelizados. Depois, a questão das parcerias e das sinergias, que já falava também a doutora Goretti, que é importante, nós não pensemos que esta ideia do estamos todos mal e, portanto, agora quando as coisas começarem a correr bem, vamos tentar ver quem é que consegue ser mais rápido, no fundo, a conseguir captar os clientes dos colegas, porque dessa forma também não iremos longe, e, portanto, é importante que se criem aqui parcerias, não só com os próprios concorrentes, que neste momento se calhar são concorrentes, mas numa fase inicial faz sentido que seja uma concorrência, numa fase inicial e terminal, como é óbvio, mas que criamos aqui algumas parcerias no sentido de conseguir melhorar o resultado para todos. E como é óbvio, com isto tudo, eu espero que no final vocês consigam reconhecer a importância da formação, neste caso, mais à medida das necessidades de cada uma das organizações, por forma a melhorarmos a qualidade e os resultados das nossas unidades. Assim sendo, quando nós falamos no ciclo da gestão, quando eu penso nesta questão do planeamento e nós definimos aquilo que são as nossas ideias e a forma como nós pensamos um determinado projeto, este meu projeto será mais associado ao âmbito da formação, ou seja, quando eu chego a uma determinada unidade hoteleira ou restaurante, unidade de restauração, aquilo que eu penso é, no fundo, quais são realmente as dificuldades que neste momento nós encontramos. Já sabemos, estamos perante a dificuldade associada ao Covid, não temos vendas, mas por outro lado temos se fossem só as vendas que não se verificassem e se não existisse nenhum tipo de custos, a situação aqui até podia ser minimizada. Na verdade, o que nós temos é sempre a responsabilidade desta questão dos custos. Neste mesmo sentido, aquilo que me faz pensar e tomando por base este mesmo ciclo é quais são as medidas que eu quero implementar, como é óbvio, depois organizar e objetivamente criar aquilo que são as linhas orientadoras, os objetivos principais associados à formação direcionada especificamente para cada unidade, ir monitorizando juntamente com aquilo que são as próprias pessoas, as cabeças, os representantes de cada uma dessas mesmas organizações e, como é lógico, tratando-se isto de um ciclo de gestão, diria mais até no âmbito da formação associada às próprias empresas, ir controlando aqueles aspectos que nós consideramos
que podem ser aprimorados e para que depois possa-se reajustar novamente. Porquê? Porque a nova formação, ou seja, a formação que está previsto acontecer, toda ela será muito mais vocacionada para aquilo que são as necessidades de cada organização e não numa perspectiva de isto serve para todos. Como é lógico, aquilo que nós queremos são maximizar os lucros. Eu diria, e disse-vos há bocadinho, que na prática nós agora o que queremos é minimizar o impacto do prejuízo, porque ainda hoje ouvi nas notícias que realmente os resultados estão abaixo, ou seja, estamos com um prejuízo de 60%, 90% em alguns hotéis, e portanto, na prática, aquilo que nós queremos é realmente minimizar esse impacto, mas sendo a maximização do lucro imperativa nas nossas organizações, aquilo que nós, de certo modo, e sendo vocês também gestores, a maioria dos que estão presentes, sabem que só temos duas hipóteses. Por um lado é a otimização das receitas e, como é lógico, criar alguns mecanismos. Neste momento as receitas também são poucas e, portanto, não pensar só nesta questão, ou seja, em termos de medidas, como é lógico, podíamos levar aqui para outras conversas, nomeadamente a questão do lucro, o que é feito com ele, porque muitas das vezes também o que nós sabemos é que há um investimento que não é de todo o mais indicado associado aos próprios lucros das empresas e, portanto, neste momento nem sequer essa dúvida surge, portanto, não vou dar aqui grande ênfase, mas vou só, ou seja, pegando nesta perspectiva, como é lógico, para maximizar, teríamos que, em primeiro lugar, otimizar as receitas. Vou-me efetivamente debruçar mais naquilo que são a otimização dos custos. Na prática, vocês sabem perfeitamente que aquilo que mais nos assusta são os custos fixos, na medida em que eu não consigo, de certo modo, controlar num curto prazo o facto de conseguir me livrar dos mesmos, ou seja, tenho que os assumir e, independentemente da produção existir ou não, eles estão sempre lá e no dia 1 de cada mês, ou no final de cada mês, ou ao meio de cada mês, dependendo aqui da periodicidade que nós quisermos abordar, eles estão sempre lá presentes. Nesse mesmo sentido, aquilo que nós queremos em termos de formação é poder ter algum contributo positivo na medida em que minimizar o impacto desses mesmos custos, de que forma, se o colaborador está lá, ou seja, quais são as medidas que nós podemos implementar por forma a reduzir os mesmos. Por que não renunciar a algumas daquelas que são das rendas? Por que não, eventualmente, ver a questão de algum tipo de apoios que possam existir na perspectiva dos colaboradores? Por que não fazer o próprio investimento na formação? E quando falo aqui em investimento, falo em investimento de tempo, já que nós temos o custo com os colaboradores, tirar algum partido desse mesmo tempo. Depois, por outro lado, aquilo que serão os nossos custos variáveis, partilho convosco, no fundo, aquilo que foi a minha realidade quando apareceu esta questão do Covid e estive em contacto com alguns dos restaurantes por forma a minimizar esse mesmo impacto negativo e aquilo que realmente me apercebi é que, infelizmente, nós continuamos a não fazer a engenharia do menu, nós continuamos a não fazer fichas técnicas, nós continuamos a não avaliar. Eu costumava dar muitas vezes este exemplo, vocês olhem para uma prateleira de uma pastelaria ou para uma montra de uma pastelaria e nós temos 2 bolos. E na prática, temos um conjunto de custos fixos que nós podemos subdividir ou podemos imputar da mesma forma a esses bolos, mas na prática os custos variáveis muitas das vezes são diferentes e o que nós fazemos é que nós vendemos os 2 bolos ao mesmo preço. Agora pensem, nós temos nas nossas cartas dos restaurantes muitas das vezes este erro que é nem sequer fazemos a engenharia, nem sequer determinamos o custo, não aplicamos as leis, nós não temos, por exemplo, um sistema de análise que é para perceber se estamos a trabalhar em que tipo de restauração. Nós nem fazemos a avaliação do tipo de restauração que estamos a falar. E depois ficamos muito admirados porque os nossos resultados não estão dentro daquilo que era o previsto. Na prática, se por um lado nos custos fixos realmente é aquilo que mais nos assusta e é aquilo que mais nos incomoda, nós temos que, numa perspectiva conjunta, controlar também os variáveis e, nesse mesmo sentido, surge aqui a possibilidade de apoiar as empresas no sentido de criar formação, de criar módulos formativos, por forma a ir de encontro àquilo que poderão ser também essas mesmas necessidades, para que, neste momento, poderão ajudar, já num curto prazo,
para minorar o impacto do Covid, mas no médio e longo prazo, e como é óbvio, irá maximizar o nosso lucro na medida em que poderemos ter resultados muito melhores, acreditando que as coisas realmente vão melhorar. Como é que nós podemos fazer isto? Na altura, quando me informaram, porque queria, como é óbvio, precisava de saber para quem era direcionada, neste caso, a apresentação, percebi que temos muitas empresas da área do alojamento. As políticas de revenue management ainda estão muito adormecidas. A maior parte das organizações também me apercebi que ainda não trabalham muito com estas políticas, e aquilo que nós temos que pensar é que, efetivamente, este poderá ser o caminho para quê? Para nós conseguirmos, numa altura de quando efetivamente as coisas melhorarem, que presumo que aquilo que nos vamos definindo alguns prazos, que seja daqui a 6 meses, na pior das hipóteses, portanto, que haja realmente já esta cultura de revenue management associada ao alojamento. Elas, como é lógico, podem ser aplicadas a diferentes unidades, não só do alojamento, mas também da restauração, mas de um modo particular ao alojamento, por forma a conseguirmos a obtenção de melhores resultados. E como é lógico, no F&B estaríamos aqui a falar no menu engineer, ou efetivamente na engenharia de menus, quando eu vos dava os exemplos associados à elaboração de fichas técnicas, ou seja, no fundo, apoiar os empresários, apoiar as organizações, no sentido de criarem medidas que neste momento permitem melhorar, para que minorar, e no futuro irão nos permitir melhorar os nossos resultados. Quando eu vos dizia em termos de eficiência e eficácia, com isto nós pretendemos ser eficientes. Porquê? Porque na prática nós queremos sempre, e certamente concordam comigo, que muitas das vezes nós olhávamos para as nossas organizações e dizíamos, não era bem este o tipo de metodologia que eu gostaria de seguir, mas tem que ser, porque eu neste momento não posso contratar mais ninguém e, portanto, tem que ser desta forma. Por outro lado, não era bem assim que eu gostaria de ter organizado este departamento, mas na prática é assim que tem que ser, porque não há outra forma. Ou seja, aquilo que nós andamos sempre aqui é com alguma eficácia, mas na prática isto, ou seja, esta questão de termos que parar para refletir a nossa realidade em termos de unidades e de organizações, é importante, se calhar, criar e aproveitar este tempo para criar algumas metodologias por forma a que, se realmente no futuro, que esperamos que não aconteça, mas as restrições que nos forem aparecendo, estarmos mais preparados, porque efetivamente temos um nível de gestão com muito mais eficiência em todos os processos que fazemos, nos recursos que utilizamos e nos objetivos que nos propomos a atingir. Obviamente que chego aqui à parte mais bonita. Nós todos, da área da hotelaria, ouvimos falar em serviço de excelência, dizíamos sempre até aquelas expressões que muitas das vezes pareciam algo românticas, esta questão de conseguirmos mimar o cliente, palavras como o coração, essa recepção sendo o coração do hotel, falo na recepção no sentido do acolhimento, como é óbvio, mas na prática aquilo que nós temos que ter consciência é que, para conseguir efetivamente melhorar as nossas vendas, para conseguir melhorar os nossos resultados, temos por um lado, e conforme eu vos falava, a questão financeira anteriormente abordada, ainda que de forma muito superficial, mas por outro lado temos aquilo que são a parte operacional associada aos recursos. E, portanto, nessa mesma perspectiva, para eu conseguir atingir a excelência, eu tenho que arranjar metodologias para que o cliente se sinta especial. E todos nós dizemos isso, todos nós falamos isto com os nossos colaboradores, mas muitas das vezes, diria que a maioria das vezes, nós falamos só que queremos o serviço de excelência. Eu quero o serviço de excelência, mas é importante mostrar às nossas organizações como é que eu consigo atingir o serviço de excelência. Nesse mesmo sentido, ele pode ser visto na perspectiva do hoteleiro e na perspectiva do cliente. Ou seja, aquilo que eu me proponho a realizar e aquilo que o cliente espera de mim. Eu utilizei algumas daquelas que são as ideias principais e considero importantes nós, a partir daqui, ou seja, tomar isto quase como uma base para poder trabalhar depois juntamente das empresas, hotéis, restaurantes. Neste caso, acolher bem para vender bem, porque nós vamos efetivamente precisar de vender e, nesse mesmo sentido, mostrar aos colaboradores, enquanto hoteleiros, mostrar como é que eles devem acolher, reconhecendo que efetivamente o acolhimento e a serviço de excelência obrigam a uma formação constante. Todos os colaboradores
que realmente acham que estão na idade hoteleira e que já não têm mais nada a aprender, estão completamente errados. Nós próprios estamos sempre a investigar, estamos sempre a ir ao terreno e efetivamente perceber que há aspectos que devem ser melhorados. Por outro lado, reconhecer, e é importante que os colaboradores reconheçam que só através desta questão do serviço de excelência prestado e mais concretamente acolhendo bem, é que efetivamente a organização irá ter sucesso pelos serviços que presta. Como é lógico, e aqui não vou estar a dar grande ênfase a estes procedimentos, mas como é lógico, recebendo com atenção e cortesia o que é isto da amizade, o que é isto da cortesia, o que é isto da atenção, mostrar aos colaboradores que impacto é que isto pode ter. Todos nós, e da hotelaria, quando nós falamos em hotelaria, temos que ter a capacidade de desenrasca, aquele termo, temos que desenrascar. Agora, para desenrascar, estamos na altura de um serviço no lodo e muitas das vezes os profissionais que têm a trabalhar convosco, e reconheço, não estão preparados para esta questão de ter alguma capacidade de resposta. Nesse mesmo sentido, às vezes estas respostas não são pedidos nossos, mas são pedidos do cliente e, portanto, dotar os colaboradores de mecanismos, de estratégias que consigam, de certo modo, antecipar desejos do cliente e resolver alguns daqueles que são efetivamente os seus problemas. Como é lógico, nós não somos máquinas, nem estamos numa indústria de produção, e estamos na indústria do serviço, onde realmente lidamos com pessoas, com sensações, com emoções por parte dos colaboradores, mas de certo modo incutir uma política onde efetivamente existe esta questão da simpatia, da confiança. Nunca esquecer que é importante uma responsabilização por parte dos colaboradores naquilo que são as vendas prestadas pelo próprio hotel. Depois, nesse mesmo sentido, e é importante que nós tenhamos em consideração aquilo que irá determinar, ou aqueles que serão os fatores condicionantes para a realização de uma boa venda. Nós não queremos vender, nós não queremos só vender, nós queremos vender bem. E, portanto, é importante que durante este tempo nós consigamos preparar os nossos colaboradores para que eles realmente consigam vender bem. Como é que nós conseguimos vender bem uma unidade hoteleira? Como é lógico, não me vou debruçar tanto naquilo que são a questão do marketing, porque também sei que temos depois alguém que o irá fazer, mas, neste caso, conhecendo bem os acessos, a própria localização, a aparência, a decoração, as próprias instalações, ou seja, eu lembro aqui alguns daqueles que são alguns dos fatores que é importante passar aos nossos colaboradores, trabalhar com cada um deles, por forma a realmente conseguir eficiência nas próprias vendas. Aliás, se pensarmos numa política de revenue management, eu irei, conhecendo todos estes fatores associados à boa venda, eu irei conseguir vender muito mais serviços aos clientes e, de certo modo, conseguir que eles tenham experiências realmente memoráveis. Claro que, se nós pensarmos na perspectiva do cliente, e agora sim, porque por um lado é aquilo que eu gostaria que o colaborador desempenhasse ou que pensasse, por outro lado, aquilo que nós também temos que nos posicionar é o que é que o cliente efetivamente espera e, na perspectiva do cliente, como é que eu posso operacionalizar esta questão do serviço de excelência. Em primeiro lugar, como é lógico, entender quais são as suas motivações, e ao eu conhecer a motivação do cliente, certamente vou conseguir, no fundo, demonstrar aquilo que são a sua confiança na própria marca, a experiência que tem, a distribuição onde se encontra, este sentido de pertença que nós queremos que os nossos clientes tenham associadas às nossas organizações e, portanto, a partir daqui criar alguns mecanismos e no âmbito das formações propostas, dos módulos de formação propostos, criar alguns mecanismos associados a estes mesmos conteúdos. Falar em fidelização do cliente, eu aqui, como é óbvio, nós procuramos sempre algumas imagens para colocar e para retratar, e estas duas peças do puzzle, como é lógico, nós só conseguimos realmente ter uma fidelização do cliente quando eles estão completamente encaixados. Nesse mesmo sentido, é importante que as nossas ações vão objetivamente de encontro àquilo que são as expectativas do cliente, surpreendendo, indo para além daquilo que muitas das vezes eles até estariam à espera,
porque só assim, efetivamente, ele vai continuar a preferir os nossos serviços e, portanto, nesse mesmo sentido, mostrar às empresas, mostrar nas vossas organizações a importância que tem essa mesma fidelização. Como é que nós conseguimos fazer isto? Garantindo, como é lógico, o serviço, pensar constantemente em estratégias, conforme eu vos dizia, não vale a pena, e por muito que nós, já há alguns anos, quando saía da escola, conforme eu vos dizia, da parte, eu sou muito mais operacional, a parte da hotelaria, restauração, e aquilo que efetivamente nós achávamos era, pronto, agora sabemos tudo, ou estamos preparados, até porque tínhamos uma componente muito prática, mas na verdade aquilo que nós tínhamos era um conjunto de ferramentas a ajustar, e portanto é importante que agora as próprias empresas também, de modo particular, passem esta mesma informação. E para quê? Para que os colaboradores reconheçam algumas daquelas que são as estratégias, por forma a conseguir criar todo um conjunto de ações, de medidas que permitam essa mesma fidelização. Como é lógico, fidelizar também irá permitir-nos uma notoriedade por parte da nossa empresa, e que neste caso conseguiremos, e o objetivo será este, e é isto que tem que ser incutido nos nossos colaboradores, na medida em que o cliente nem sequer irá equacionar o preço que está a pagar, pois tem uma tal confiança em nós que sabe perfeitamente que o preço que está a pagar é mais que justo e nunca nos trocaria por nada, porque realmente é lá que ele sente bem, e é isto que nós pretendemos passar para neste caso, para as vossas empresas, para as nossas empresas. Como é lógico, se nós realmente apostarmos nestas medidas e tivermos alguma sequência nestes aspectos que eu considero cruciais, eu acredito que efetivamente ele poderá estar negativo. Como é lógico, apesar de estarmos em plena crise motivada pelo mesmo, no entanto, não nos resta outra alternativa senão estar confiantes e acreditar que num futuro que esperamos que seja próximo, as coisas possam realmente figurar-se de forma diferente. No entanto, e porque temos que tomar medidas, porque temos que tomar algumas ações, aquilo que eu considero importante, por forma a minimizar, seria implementar algumas medidas no âmbito da formação, em diferentes vertentes, nomeadamente na questão do F&B, conforme vos referi, no alojamento, aqui muito a questão do revenue management e a questão do marketing, como não podia deixar de ser, com um peso tremendo, naquilo que são as nossas organizações, por forma a conseguir melhorar a sua eficiência ao nível de serviços e, na prática, quando as coisas melhorarem, nós já estamos preparados para efetivamente recuperar aquilo que, infelizmente, durante tanto tempo acabamos por perder. E termino deixando-vos este pensamento. Eu acredito que todos juntos acreditamos que o Covid vai estar negativo na hotelaria e restauração do Alto Minho se realmente tomarmos algumas medidas que possam minorar esse mesmo impacto. Agradeço a vossa atenção e estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado, Hélder. Agradeço ao Hélder. E também à professora Goretti. Já agora vamos então iniciar o nosso último painel. Este é um painel sobre um projeto da CTP, um projeto que nós estamos a promover, a CEBAL está a promover, se encontra, e que está acessível a todas as empresas que sejam elegíveis e que se queiram efetivamente candidatar. É a Formação Ação Melhor Turismo e vai ser aqui introduzido pela minha colega Sandra Roque. Sandra, força. Boa tarde a todos. Vamos então dar início ao último painel. Eu vou falar sobre um projeto que está a ser promovido pela CEBAL e que se destina exclusivamente ao setor do turismo. Nós aqui podemos integrar as empresas do setor do turismo, desde hotelaria, restauração, agências de viagem, entre outras que se enquadrem neste mesmo setor.
O objetivo é, mais uma vez, reforçar a capacidade competitiva das empresas, promover o emprego e a qualificação do tecido empresarial do setor. Como é que isto se desenvolve? Nós já tivemos na edição anterior, em 2017-2018, o primeiro ciclo da formação Ação Melhor Turismo. Nessa primeira edição existiam apenas 2 ciclos, neste vamos ter 3 ciclos, sendo que o primeiro é específico para microempresas. Nós aqui, este ano, as temáticas que temos é o capitalizar a otimização de recursos financeiros, que assenta basicamente na estratégia e modelos de negócios, na otimização do planeamento financeiro, que nesta altura é de extrema importância, dado todas as dificuldades que estamos a passar, bem como as áreas de organização e gestão. Por outro lado, também temos a economia digital, que nesta fase também se torna imprescindível e é cada vez mais importante para as empresas de todos os setores, mas no setor de turismo ganha uma importância primordial. Este primeiro ciclo possibilita às empresas 60 horas de formação e de consultoria formativa, sendo que a formação deste ciclo será ministrada em workshops, ou seja, não vamos ter a obrigatoriedade de, durante vários dias, os formandos estarem numa formação mais intensiva, serão dados estudos de caso que depois serão aplicados na realidade particular de cada empresa. O segundo ciclo é um ciclo de planeamento, em que vamos desenvolver as mesmas temáticas, aqui com a entrada de uma nova, que será a gestão da inovação. Este será mais destinado a micros e pequenas empresas, em que vamos trabalhar diretamente com os empresários e com os seus colaboradores, de maneira a acrescentar mais alguma coisa de tudo aquilo que já se falou num primeiro ciclo de gestão. Este terá 60 horas de consultoria e 40 horas de formação, sendo que esta formação já é diferente, teremos 35 horas de formação em sala, em formato intra e inter-empresa, e no final do ciclo formativo, um workshop de 5 horas. Por fim, destinado a pequenas e médias empresas, teremos o ciclo temático, aqui com as mesmas temáticas, mas já de uma forma diferente, em que tudo será realizado em ambiente intraempresa, ou seja, isto é um tipo de formação que é dada na empresa e só para essa empresa, aplica-se então em pequenas e médias empresas, isto porque no mínimo ela terá que ter 10 trabalhadores para podermos fazer a formação só para essa empresa. Por fim, a vantagem da adesão a este tipo de projetos. Uma das coisas mais importantes e na altura em que estamos a passar é que ele é totalmente gratuito. Os empresários aqui não têm nada, financeiramente não têm qualquer custo. O custo que eles vão ter é a disponibilização do tempo para participarem e para poderem os colaboradores participar na formação. Para além disso, toda a formação, seja a consultoria formativa, seja a formação em si, será certificada com consultores especializados e da área do turismo e compatível com as necessidades de formação anual dos colaboradores, ou seja, aquelas 35 horas que temos que dar aos colaboradores todos os anos e que nos são exigíveis pela lei, estarão aqui incluídas nestas horas de formação. Para além disso, tem a possibilidade de, através deste projeto, melhorarem competências e atualizarem conhecimentos. Aqui, tal como o formador Hélder Caridade e a professora Goretti falaram, é importante que as empresas tenham em conta a colaboração entre empresas, até porque algumas destas formações vão ser com mais do que uma empresa, bem como a melhoria dos conhecimentos, e nós nunca sabemos tudo, há sempre alguma coisa a aprender, há sempre alguma coisa a acrescentar. Por outro lado, numa altura em que muitas empresas poderão estar encerradas e em layoff, é uma ótima forma de aproveitar
e de fazer formação tanto para os empresários como para os colaboradores, mantendo-se ativos e preparando o reinício da atividade que todos esperamos que seja o mais breve possível e da melhor forma possível. Cada vez as empresas de turismo aqui no Alto Minho sejam mais competitivas. O Alto Minho está na moda, portanto não vamos esquecer isso, vamos ser de certa forma otimistas e tentar trabalhar, porque como alguém disse, eu ouvi esta frase em algum lado e nos tempos recentes lembro-me dela muitas vezes, às vezes as melhores oportunidades surgem nos tempos mais difíceis. Portanto, não vamos desanimar, vamos trabalhar. A CEVAL, como Confederação Empresarial do Alto Minho, está cá para ajudar. Este projeto é um projeto em que, com a colaboração das empresas, poderemos tirar muitos benefícios. Em termos financeiros, é totalmente gratuito e, portanto, é tudo uma questão de quererem participar. Nós estamos cá para ajudar e para tentar ultrapassar esta fase da melhor forma possível. Obrigado pela atenção. Vamos abrir agora uma fase de perguntas. Quem quiser intervir apenas tem que pedir autorização para falar e questionar aquilo que achar e entender. Muito bem, eu começo aqui a tentar perceber as réplicas que os participantes, temos 46 participantes neste momento, não sei se há dúvidas, se há questões, se alguém quer falar, basta que o façam, estão completamente abertos. Eu gostava de colocar uma questão já agora, não sei se me é permitido. Força, já agora é só que se identifique, não sei com quem tenho o gosto de estar a falar. Eu estou aqui com problemas na minha câmara, peço desculpa, o meu nome é Ana Gonçalves e eu estou ligada à hotelaria. E então, como a professora agora disse, contornar esta crise há de ser o primeiro passo. Isto nunca se viveu, nem de perto nem de longe, nem nunca pensávamos em tempo algum que vivêssemos a dimensão deste impacto. Tem sido brutal, não, no caráter social, económico, mas também psicológico, que nós lidamos com uma ansiedade terrível. No entanto, o destino ao Alto Minho está apetecível. Eu verifiquei que muitas pessoas procuraram Gerês, que aliás contrassenso, porque saíram de aglomerados e tornaram uma zona que era muito calma também num aglomerado, mas isto é o comportamento dos portugueses, não é? No entanto, muita gente conheceu um destino, por assim dizer, seguro. Agora, como é que vamos conseguir contornar tudo isto? Eu penso muitas vezes, falam as pessoas, dizem, vocês têm que começar a baixar os preços em hotelaria. A minha pergunta, talvez ao formador Helder, que é capaz de me dar a opinião de uma forma mais objetiva, eu não acredito que na baixa dos preços esteja alguma estratégia que possa ser positiva. Não sei se tem alguma opinião já formada acerca dessa questão. Boa tarde, Ana. Sim. Mais obrigado pela intervenção. Da minha parte, aquilo que eu considero importante é, de certo modo, reaver essencialmente a perspectiva dos custos. Baixar preços não me parece de toda a melhor estratégia. Porquê? Porque se nós estamos mal, quer dizer, o baixar um preço é estar aqui a incentivar a mais um problema. Agora temos é que ser muito mais eficientes naquilo que são os nossos resultados, como é lógico, as receitas são menores, e nesse mesmo sentido, e foi isso que nós fizemos já anteriormente, em algumas das organizações, foi perceber bem aquilo que eram os custos que estavam a ter associados ao F&B, presumo que tenha a área da restauração, e portanto associado a isso tentar minorar o impacto dos custos. Era o exemplo que eu vos trazia há bocadinho, porque na prática, quando nós, esta questão do vender e de ter uma carta desajustada, se um cliente por algum motivo optar por um prato que nos dá uma margem muito reduzida em detrimento do outro, como é lógico que nós estamos num processo de gestão que já estaria mal. Até aquela altura a situação passava um bocadinho despercebida, porque na prática nós tínhamos vendas
de diferentes produtos. Mas neste momento, se o cliente opta até pelo prato mais barato, e se nós ainda vamos baixar preços, quer dizer, acho que aí sim estamos a suicidar completamente. Não sei se me fiz entender, Ana. Fez, claro que fez. E agora eu pergunto, se quisermos aproveitar este espaço de tempo para realmente apostarmos na formação, que nós temos que ter alguma estratégia e dar a volta por cima, senão mas valia deitar-nos aí todos ao rio e esquecer que vivemos. A minha questão é, a quem é que podemos recorrer, não fazendo parte das microempresas ou pequenas empresas? Pois, essa questão é que já não lhe consigo responder a quem poderá socorrer-se, mas acredito que a doutora Sandra lhe possa dar alguma indicação no sentido se já temos alguma possibilidade de avançar com algum tipo de medida ou não, em que medida, em que projeto é que se enquadra. Portanto, aqui terá que ser mesmo com a doutora Sandra. Obrigada. Agora, em termos de... Peço desculpa, Ana, mas na prática, aquilo que nós podemos fazer e o que faz algum sentido é efetivamente já criar a questão das fichas técnicas, ver bem quais são os custos associados a cada um dos pratos, eventualmente logo uma redução da carta, porque podemos ter algum tipo de custos que estejam para além daquilo que seriam os previstos, e a partir daí sim, começar todo o trabalho de análise para perceber, de acordo com os diferentes autores, perceber no fundo o que será mais importante na perspectiva das vendas. Não sei se te ajudei, mas... Claro que sim, é sempre bom falar com quem sabe e todas as opiniões são válidas, não é? A partir daí fazemos a nossa triagem do que é adaptável ou não à nossa realidade. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde, Ana. Boa tarde. É assim, depois posso falar consigo em particular para tentar perceber qual é o tipo de empresa que estamos a falar e se for enquadrável num dos nossos projetos, terei todo o gosto em trabalhar consigo. Muito bem. Obrigada pela sugestão. Muito obrigado, Ana. Eu lanço aqui também um comentário aqui que Cristiana Ferreira fez no nosso chat. Ela diz que trabalha em alojamento local em Braga. De facto, ela diz, na opinião dela, que faz todo sentido baixar os preços, não sem, claro, ter prejuízo, mas o necessário para tornar atrativo a outro tipo de cliente, neste caso não turista. Esta é a opinião da Cristiana. Não sei se terá alguma réplica por parte dos nossos oradores. Eu posso só aqui provocar um bocadinho mais a plateia. Eu só não sei até que ponto, e deixo só esta questão para os seus empresários, de modo particular, que pensem um bocadinho naquilo que foi a realidade da hotelaria no Porto, a quando a abertura de novas unidades 5 estrelas, o que é que aconteceu ao preço médio de quarto em função desta baixa de preços. Ou seja, esta tendência a baixarmos preços poderá sempre ser pior, na medida em que se um restaurante baixa ou do lado tendencialmente, porque já são poucos clientes, vai tentar baixar também, portanto, podemos entrar aqui num ciclo vicioso. Só uma opinião e uma reflexão que vos deixo. Não sei se mais alguém tem vontade de poder juntar-se à nossa conversa. Entretanto, eu vou aproveitar também este momento para agradecer, porque temos efetivamente aqui um tipo de público. Nós tínhamos e tivemos para este webinar cerca de 70 inscritos e queria agradecer a todos os presentes, às câmaras que marcaram presença aqui, através dos seus técnicos de turismo, também aos oradores, inevitavelmente, como é óbvio, pela presença e pela disponibilidade, e à CTP também, nosso parceiro nesta formação-ação e que está cá através do Dr. Japina. Muito obrigado. Não sei se, entretanto, mais alguém se sentiu impelido a poder intervir. Creio que parece-me que está toda a gente esclarecida, é o que me parece. Em todo caso, eu relembro que a Ceval e a equipa da Ceval está completamente disponível para, se não sentirem bem, para nos abordar neste momento, com um público tão vasto, estão sempre completamente à vontade
para nos encaminharem as questões que tiverem para os nossos oradores, para os oradores que interviram hoje, ou qualquer outra questão que tenham relativamente aos projetos da CEVAL. Eu creio que estamos numa boa hora para dar e para encerrar o nosso webinar. Não vou ocupar mais o vosso precioso tempo. Vivemos em tempos de webinars, mas foi um gosto tê-los aí desse lado. Qualquer coisa já sabem, geral@ceval.pt ou então www.ceval.pt, e tivemos muito gosto em poder contar convosco e em ter este webinar com tanta adesão. Foi para nós um enorme gosto. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo. Até à próxima. E Sandra. Obrigado, professor. Obrigada a todos.